Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Open Banking é um conceito que vem ganhando cada vez mais destaque quando o assunto é tecnologia e inovação no mercado financeiro. Ele já foi colocado em prática com sucesso em vários países do mundo e agora é a vez do Brasil. Para falar sobre o que é Open Banking, seus desafios e oportunidades, como ocorrerá sua implementação, as questões jurídicas mais relevantes e quais as mudanças que ele trará para as nossas vidas, eu converso neste episódio com Luísa Leite. Ela é CEO na Dados Legais, Head de Educação do Instituto Propag e pesquisadora na UFRJ. Ela atua com proteção de dados, regulação, direito financeiro e tributário e tecnologia. Além disso, ela é escritora de artigos e livros jurídicos. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player de podcast favorito. Sigam o nosso Instagram, que é @direito4.0podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Luísa, seja bem-vinda ao Direito 4.0. Eu tenho acompanhado aqui alguns movimentos do Banco Central e, pelo menos para quem, como é o meu caso, que não atua na área, a minha percepção é que ele tem feito alguns movimentos muito modernos e tentado implementar algumas coisas muito avançadas que até me surpreenderam, assim. E uma dessas coisas que eu queria tratar com você aqui hoje é o Open Banking. Então, primeiro eu queria saber, assim, se essa minha visão realmente ela é real. A gente está com o Banco Central aí caminhando numa velocidade boa para trazer uma transformação e uma modernização do nosso sistema financeiro. E o que é efetivamente esse Open Banking? Bom dia, Gustavo. Obrigada pelo convite para estar participando aqui do podcast 4.0. Bom, o Bacen ele tem sim atuado de uma forma bem vanguardista, né? A gente tem visto várias implementações ao longo do tempo. Antes da gente entrar propriamente no que é o Open Banking, eu vou só dar um passo para trás para a gente entender qual que é o ambiente do setor financeiro e por que a gente precisa de um mecanismo desse. O setor financeiro ele é um setor extremamente concentrado. Então, você tem grandes instituições que vão ser as detentoras das informações. E essas informações, por estarem presentes dentro desses grandes players, acaba gerando uma certa dificuldade de novas empresas entrarem no setor, porque elas não conseguem ter visibilidade dos dados dos consumidores. E isso fica difícil tanto para elas sugerirem, por exemplo, uma linha de empréstimo, para elas sugerirem um preço de um produto, porque elas não sabem qual vai ser o tamanho do risco que elas estão tomando com aquela pessoa, até mesmo para elas conseguirem ter uma visibilidade em questão de preços e serviços que elas vão oferecer. Então, existe uma necessidade de se ter acesso a essas informações, justamente para gerar mais competição no mercado, para você ter uma maior oferta de serviços e ter uma inclusão financeira. E aí, pensando nisso, o Banco Central, por meio da agenda BC Hashtag, ele pensou várias iniciativas. E para endereçar esse problema da assimetria de informação, surgiu o Open Banking. Mas desculpa te interromper. E quais que são esses dados assim que são disponibilizados? Que hoje, que até pouco tempo atrás, estavam concentrados nessas grandes empresas que você está falando. Que tipo de dados são esses? São basicamente 3 tipos de dados que você vai ter de compartilhamento. Você vai compartilhar os dados cadastrais dos usuários. Obviamente, tem que ter o consentimento do usuário, o usuário que vai definir para quem que ele quer compartilhar. Mas você cria uma infraestrutura para que isso seja possível. Você tem toda a parte de dados transacionais, então, o que eu fiz de pagamento, o que eu paguei de um boleto, a transferência que eu fiz para minha mãe, tudo isso também entra nesse escopo de dados compartilhados. E você tem um compartilhamento de dados de serviços e preços da própria instituição. Então, basicamente, são esses 3 grandes grupos que você vai poder compartilhar entre as instituições, justamente para fomentar a competição. Legal. E é a partir disso que o Banco Central pensou no Open Banking, justamente como uma forma de empoderar o consumidor. Então, o Open Banking ele vem com a ideia do consumidor ele ser a persona central ali, e a partir do consentimento, ele informando que ele tem a vontade de compartilhar essas informações, ele pode escolher para quem compartilhar. E aí o Banco Central está criando a infraestrutura por trás disso, para você ter uma padronização para que isso seja possível.
Porque não adianta nada você ter uma regulamentação e não ter uma infraestrutura para que os players se comuniquem entre si e esse compartilhamento de fato aconteça. Agora, isso aí que você está falando, assim, é um grande, para esses grandes players historicamente aí do mercado, é uma grande, vamos chamar de ameaça, né? Vai acabar com muito lucro dessas empresas e vai permitir que outras empresas menores comecem a competir de igual para igual com esses grandes players. Isso aí foi uma iniciativa do próprio Banco Central de começar a pensar já no Open Bank, ele foi seguindo alguma tendência mundial, da onde que surgiu essa ideia? Esse ponto que você levantou é interessante, sobre de início você ter esse compartilhamento do mercado. Mas um ponto que a gente viu em relação ao Open Bank, o Open Bank ele não é uma iniciativa do Banco Central, ele surgiu na Europa e foi se expandindo ao redor do mundo. Surgiu também com essa ideia de fomentar a competição lá. Você tinha um mercado em que se tinha concentração e eles visando incluir as fintechs, eles pensaram numa forma de fomentar a participação desses novos players tecnológicos que estavam entrando, e aí veio o Open Bank. Só que de início, as grandes instituições, elas estavam encarando a normativa do PSD2, que é a normativa europeia, mais sobre uma perspectiva de, eu tenho que estar em conformidade, eu tenho que estar em compliance, eu tenho que cumprir esses requisitos legais. Mas depois de um ano que a normativa já estava em vigor, os bancos eles começaram a perceber que tinha muito mais oportunidade para além de estar em compliance. Então, a partir desse momento que os bancos, que já eram instituições também, que já estavam consolidadas, mais do que as que estavam entrando e tendo acesso a essas informações, tiveram esse clique, eles começaram a ter uma mudança de cultura no sentido de fomentar mais serviços de Open Banking. Porque quando você tem os serviços de Open Banking, você consegue entender o nicho muito mais específico que antes você não tinha visibilidade sobre. Então, você consegue oferecer serviços para esse tipo específico de consumidor. E aí você atrai mais consumidores, obviamente, com isso. E no Open Banking, um dos pontos também que surge em relação à dúvida é não só as instituições grandes que vão ter que abrir as informações. Você tem um mecanismo de reciprocidade. Então, a partir do momento que uma instituição X, ela pede para eu abrir os meus dados, a partir do consentimento do consumidor, ela também tem que abrir os dados dela para mim. Então, eu também vou ter acesso a mais informação. E hoje o dado, como o pessoal fala, né, que o dado é o novo petróleo, eu acho essa frase super clichê, mas se a gente for analisar essa frase a fundo, a gente consegue ter 3 percepções, 3 mensagens muito interessantes disso, que eu acho que repercute dentro desse cenário do Open Banking. Primeiro, que quando você pensa na comparação de dado e petróleo, o petróleo foi o grande ativo dos anos passados, das décadas passadas. Então, quando você pensava em geração de riqueza, você atribuía a questão do petróleo. E quando você fala em novo petróleo, você está trazendo aí toda uma questão de transição. Então, você vê aí os dados vindo como um novo ativo para gerar essa riqueza e essa prosperidade econômica que se teve com o petróleo. Então, você percebe, a partir disso aí, a importância que isso vai ter para as instituições. E no momento que as instituições elas abriram os olhos para isso, principalmente na Europa, elas começaram a angariar mais consumidores, a prestar mais serviços, a melhorar a qualidade dos serviços. E, obviamente, isso repercute positivamente também para a instituição. Então, mais do que fomentar a competição, você tem uma inovação no setor, você tem toda a parte de serviço, ela é obrigada a melhorar por conta disso, até para você se posicionar melhor no mercado. E esse é um movimento que está bem vinculado a essa questão das fintechs, né, pelo que você está dizendo aí, e mais uma vez, é um movimento que, assim, é claro que, como você disse, tem a questão de novas empresas entrando no mercado, tem um maior
a pulverização do capital aí e tal, mas também para o consumidor, aparentemente, isso aí vai ser um ótimo negócio, né? Porque a partir do momento em que, pelo que eu estou entendendo, eu agora sou o proprietário e eu posso, dos meus dados, esses dados que você disse, e eu posso optar por compartilhar ele com outras empresas e falar, é como se fosse um leilão. Gente, aqui, ó, meus dados estão aqui, me ofertem aí. Se eu estiver precisando, não sei, de um crédito ou de um investimento com uma melhor taxa e tal. Então isso me parece que vai ser muito bom para o consumidor. É dessa forma mesmo ou tem alguma pegadinha aí nesse meio? Não, para o consumidor, de fato, vai ser algo assim. Acho que o ponto que a gente tem de atenção é só a questão da cultura, né? A gente esbarra no ponto em que as pessoas elas nunca foram acostumadas a se enxergarem como donas das suas informações e nem a estarem fazendo essas transações de vou compartilhar meu dado com a instituição X ou com a outra instituição. Mas a partir do momento que as pessoas elas conseguirem se engajar mais nesse movimento, e aí quando a gente fala de Open Banking, a gente está falando de serviços como agregadores de informação, então você conseguir ter visibilidade de todas as suas contas, todos os seus dados em um mesmo canal, você conseguir ter comparação de serviços, então você vai poder escolher serviços mais baratos porque você vai ter uma visibilidade de preço de tudo. Você consegue ter essa questão do score de crédito, então as pessoas elas podem ter acesso a um crédito a um preço mais justo, com taxas menores, já que as instituições elas vão ter visibilidade do seu histórico. Hoje, quando você vai migrar para uma instituição, o custo de transição entre instituições é muito grande, porque você encara toda a parte de burocracia, que você vai ter que estar ali para poder abrir uma conta no outro banco e tudo mais. E também, por exemplo, eu quero pedir um crédito numa empresa, num banco que não é o meu banco de origem. Ele não vai ter a mesma visibilidade na minha vida financeira que o banco que eu tô desde que eu comecei a minha vida financeira. Então, aí eu falo, vou pegar um extrato e vou levar. Aí você esbarra num problema de tempo. Você tem um tempo limite para você conseguir pegar esse seu histórico do extrato e enviar. Você vai ter que ir na agência. Tipo, tudo colabora hoje para que você não mude de banco. Com o Open Banking isso vai ser muito mais fácil, esse compartilhamento vai ser mais intuitivo, você vai ter uma infraestrutura por trás disso. Então as instituições elas vão ter visibilidade da sua vida financeira e com isso elas conseguem te ofertar serviços que vão ser serviços mais competitivos dentro do mercado. E aí acaba tendo uma redução do preço, consequentemente. E aí é vantajoso para o consumidor, né, no final das contas. Uhum. E você acha que a gente vai conseguir lidar bem com isso? Porque assim, a gente não tem um histórico de uma educação financeira muito boa, né? O endividamento do cidadão médio ele é muito alto. Você acha que isso vai contribuir para a gente melhorar a nossa educação financeira ou pode ser que isso seja um tiro no pé e a gente acabe se endividando mais ainda porque vai estar mais fácil conseguir o crédito? O que você pensa? Eu acho que o Open Bank ele vem com uma pegada de educação financeira muito grande. Primeiro que quando você fala em agregar informações, você começa a ter visibilidade de coisas que antes você não tinha. Hoje, para você conseguir ter acesso a todas as suas informações, você vai ter que entrar no máximo no aplicativo de cada banco e vendo, você não consegue ter uma visão panorama de toda da sua vida ali. Então, eu acho que quando você começa a tomar consciência disso, você começa a ter uma educação financeira no sentido de, caramba, eu tenho tanto para gastar, se eu for ver, no final das contas, tudo que eu tenho armazenado em cada instituição. Então, o Open Bank, ele vem muito com esse intuito. E quando você tem a comparação de serviços e preços, a ideia é que cada vez mais você esteja buscando por serviços que se adequem à sua realidade. Então, os bancos, por exemplo, na Europa, eles têm que, toda vez que eles mudam tarifas, que eles mudam qualquer tipo de serviço, funcionalidade, eles têm que informar o consumidor, justamente com o intuito do consumidor reavaliar se ele está dentro do melhor serviço que é adequado para ele. E aí você vai ter uma visibilidade do mercado como um todo. Então, eu acho que isso acaba agregando e facilita as pessoas não só terem acesso a serviços, porque vão ter serviços em preços que antes não existiam ou em funcionalidades que antes não existiam, mas você consegue ter essa visibilidade do todo. Ter uma visibilidade de todos os valores de mercado, ter uma visibilidade da sua vida financeira como um todo. Eu acho que esse processo é bastante educativo.
Legal. E quais que vão ser esses dados que vão ser compartilhados? Vão ser dados a partir, depois a gente pode até falar como é que vai ser essa implementação desse Open Banking aí, a projeção disso, mas vão ser todos os dados históricos ou vão acontecer a partir de uma determinada data que esses dados vão ser liberados? Hoje a gente tem um cronograma de implementação do Open Banking, em que o Banco Central ele dividiu esse cronograma em 4 fases. Então, você tem uma primeira fase, que é compartilhamento dos dados de produtos e serviços das instituições que vão participar do Open Banking, que vai acontecer agora, a partir do dia 30 de novembro de 2020. Depois a gente tem uma segunda fase, que é o compartilhamento entre as instituições participantes das informações de cadastro. Isso vai acontecer, e aí, quando eu falo informações de cadastro, são os cadastros dos usuários, dos consumidores, e isso vai acontecer até maio do ano que vem. Aí você tem a terceira fase, que é o compartilhamento dos dados transacionais, que é justamente o que você faz, as movimentações da sua conta. A ideia é que isso aconteça até agosto do ano que vem. E aí você vai para a última fase, a fase 4, em que se inicia a parte de expansão dos serviços do Open Banking para iniciamento de pagamentos e inclusão de serviços como câmbio, seguro, conta salário. E aí a ideia é finalizar isso até novembro do ano que vem. E aí um ponto até interessante de se comentar aqui, que o Open Banking ele tem vários modelos, né? O modelo que o Brasil ele adotou foi um modelo que, além do compartilhamento de informações, você tem a possibilidade de iniciação de pagamento. Então, você surge com a figura do iniciador de pagamento e aí ele vai utilizar da infraestrutura de Open Banking para estar fazendo essas transações. E isso acaba tangibilizando um pouquinho até com um pagamento instantâneo que vai vir por meio do Pix. Mas existem outros modelos em que só se tem um compartilhamento de informações, como é o caso da Austrália, por exemplo. Mas o que é esse iniciador de pagamento? Você vai conseguir, a partir da infraestrutura do banco, tipo do Internet Banking, fazer um pagamento em nome de um terceiro. Então, a instituição do iniciador de pagamento, você quer fazer um pagamento, sei lá, pelo Bradesco. Esse iniciador de pagamento usa a infraestrutura do aplicativo do Bradesco para oferecer esse serviço de pagamento. Você não necessariamente precisa entrar no aplicativo do Bradesco para fazer isso, entendeu? Você consegue por meio de um outro aplicativo. Nossa, então assim, a questão, eu fico imaginando a questão tecnológica e de estrutura que isso demanda, né? E isso está sendo discutido desde quando para a gente conseguir implementar assim, relativamente tão rápido, né? Pelo cronograma que você passou aí, até 2021. Então, emendando nisso, eu já fico curioso para saber também assim, se a pandemia acelerou ou atrasou esse processo. Bom, a gente está discutindo desde 2018, mais intensamente. Você já tinha um grupo de trabalhos e estudos em cima, mas a partir de 2018, com a Agenda BC Hashtag, você tem um plano estruturado sobre o Open Banking em si. E aí um dos grandes pontos de discussões é justamente você criar essa infraestrutura de compartilhamento. Hoje essas informações elas serão compartilhadas por meio de APIs. E aí o que são essas APIs? As APIs basicamente são códigos em que eles fazem as pontes entre diferentes comunicações. Então, vamos supor, o banco X, ele tem uma linguagem dele lá, e o banco Y tem outra linguagem. Para esses dois bancos conseguirem se comunicar, você precisa ter uma ponte entre eles que entendam as duas linguagens. E aí essa ponte é a API. Então, por meio dessa API, essas duas linguagens se entendem e você consegue ter o fluxo de informação. O Banco Central, ele pensou nessa infraestrutura padrão que todas as instituições vão se linkar com ela, para que se tenha um compartilhamento de dados. E aí, por isso que é faseado, justamente para você conseguir ir tendo visibilidade e aos poucos compartilhando e vendo também os impactos disso, porque você, quando se fala em infraestrutura tecnológica, principalmente compartilhamento de informação, você tem que ter uma segurança da informação por trás muito robusta. Então, desde 2018 já está se pensando nesses aspectos. A pandemia não influenciou no processo do Open Banking em si, não atrasou, mas também não adiantou. O cronograma está seguindo como já era previsto.
mas obviamente eu acredito que contribuiu para ele não perder espaço na pauta, porque com todo mundo migrando para o espaço de home office, você teve também um aumento do uso de mecanismo como contactless, você teve já essa maior abertura do público para novas iniciativas no setor financeiro. Então, eu acho que ele não perdeu espaço por conta disso, mas não teve nenhuma aceleração, nenhum atraso em relação à implementação dele em si. E você tocou no outro ponto também, acho que é a primeira preocupação que todo mundo tem, né? A questão da segurança. Como que fica aí? Porque você tem agora os dados trafegando e sendo entregue para outras empresas, várias empresas vão ter acesso a esses dados. Como que fica a questão da segurança? Como que isso tem sido tratado? Tem sido dada a verdadeira, assim, a real preocupação para esse tema? Como que está sendo tratado pelo Banco Central? Bom, a gente tem uma estrutura de autorregulação em que as instituições elas vão estabelecer como que vai se dar alguns aspectos mais práticos em relação ao Open Bank, mas o Banco Central ele fica observando de perto e, se for o caso, ele interfere. A preocupação com a infraestrutura em si veio muito por meio dessa padronização dos mecanismos, justamente que uma vez que você tem essa padronização, você consegue controlar tanto a parte de efetivação do compartilhamento, quanto a parte de segurança da informação, e a gente tem a LGPD por trás, né? Além da LGPD, tem também a questão da política de cibersegurança do Banco Central, mas com a LGPD você já tem alguns aspectos que também acaba resguardando a proteção de dados dos titulares. Então, você tem todos os direitos dos titulares de pedir confirmação, acesso aos dados, exclusão, correção, eliminação, revogação do consentimento. Então, isso acaba dando ainda mais um resguardo para além das normativas já de Open Banking. As duas se comunicam em vários pontos da mesma forma. E na questão de oportunidades, né? O que vai surgir aí de oportunidade, até nas questões jurídicas mesmo? Quais as oportunidades que você está enxergando com a implementação do Open Banking? Bom, a gente já comentou sobre a questão do fomento à competição. Então, a partir do momento que você tem a abertura desses dados, novos players podem ter acesso ao mercado, entrar com mais facilidade. Você aumenta a oferta, consequentemente, você tem uma redução dos preços. Então, os serviços eles se tornam mais acessíveis, e aí a promessa do Open Bank é justamente gerar uma inclusão financeira, já que a gente tem um número de desbancarizado muito grande no Brasil, por meio desses novos serviços que vão estar surgindo. Você tem todo um processo educativo também, das pessoas elas tomarem mais consciência sobre sua vida financeira. Então, a parte de educação financeira, ela também acaba agregando por meio do Open Banking. E um passo, assim, também de você criar uma infraestrutura tecnológica. Você tem todo um avanço que se permite por meio da criação dessas APIs, em questão de infraestrutura. Então, isso vai se tangibilizar muito com o pagamento instantâneo e você começa todo um movimento também de renovação do setor financeiro. E o Bacen tem sido muito protagonista nesse sentido e propondo vários pontos vanguardistas e inovadores no sentido de ter uma renovação do mercado como um todo, do sistema financeiro como um todo para melhor. E quais são as principais questões jurídicas que estão sendo discutidas? Hoje eu tenho uma discussão muito grande em relação à parte de autorregulação, então até que ponto que as instituições elas vão estar livres para poder estabelecer certas medidas. Então você tem nessa autorregulação, você tem 3 níveis de implementação. Você tem o nível estratégico, que foi pensado justamente para você deliberar sobre a aprovação das convenções iniciais, alterações, questão de orçamento, estrutura. Você tem o nível administrativo, de questão de organização de propostas, da interlocução entre as instituições, e você tem um nível técnico, que é sobre procedimentos operacionais, mas dentro de cada um desses níveis acabam surgindo questões e nuances até que ponto o Open Bank interfere, ou até que ponto o Bacen interfere, ou até que ponto a instituição ela vai ter liberdade para estabelecer aquilo. E em relação também a um pouco questão de segurança da informação, existem alguns pontos de discussão em relação à LGPD e o Open Banking.
Então, você tem a questão, uma vez que você revoga o consentimento ele é a base do Open Banking. Você só pode compartilhar as informações se o consumidor der essa autorização para a instituição. Tá, uma vez que eu revogo a LGPD, ela traz bases legais alternativas ao consentimento que eu posso justificar o tratamento do meu dado, como, por exemplo, a questão de prevenção à fraude e proteção ao crédito. Então, você vai poder continuar tratando os dados e armazenando se a gente amparar nessas bases legais? Isso é um questionamento que surge. Ou, se tiver um vazamento de dados, a responsabilização é de qual das duas instituições? Vai ser uma responsabilização solidária, as duas vão responder, ou você tem uma responsabilização só de uma delas? Você vai colocar uma delas como controlador e a outra como operador? Quem vai ser o responsável por pegar esse consentimento? A instituição que vai compartilhar a informação ou a instituição que vai receber a informação? Tudo isso ainda está em aberto. E para você colocar o mecanismo de pé e implementar ele de fato, você precisa dar o nozinho e amarrar todos esses pontos, que ainda não se tem uma resposta certa para como vai ser. E essa questão da autorregulação é muito legal, né? Porque isso dá uma liberdade para que a regulação ela chegue e não seja uma coisa atrasada, né? Que é o que a gente vê que muitas vezes acontece, né? Chega lá uma instituição como o Banco Central, faz uma norma e todo mundo tem que seguir, mas na hora que a norma vai ser implementada, o mercado não funciona muito bem daquele jeito, e a gente tem essa disparidade entre o que foi regulado e o que é a realidade. Isso é muito legal, dar oportunidade para o mercado se autorregular e, pelo que eu estou entendendo, com o Banco Central ali em cima dando o aval dele, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, também, como que você garante que todos os players tenham voz? Porque você tem vários tamanhos ali, uma infinidade de pequenas empresas que também vão fazer parte desse sistema. Como que funciona isso? Hoje você tem um modelo que, se as empresas elas não estiverem dentro do guarda-chuva do Banco Central, então, assim, você tem as instituições que são financeiras que recebem autorização do Banco Central para atuarem como. Elas estão debaixo do guarda-chuva de regulamentação do Banco Central. As instituições que, embora prestem um certo nível de serviço que chega a ser financeiro, mas elas não são tidas como tais, como várias fintechs não se englobam como instituição financeira, elas não estão debaixo dessa regulamentação. Então, o que foi pensado foi elas estabelecerem um contrato com as instituições financeiras e, a partir desse contrato, elas se inserem no sistema de Open Banking. E aí, daí surge justamente esse questionamento que você levantou. Tá, já que as instituições que não são financeiras, elas vão entrar no setor por meio de contratos bilaterais, se elas estiverem negociando com uma grande instituição, qual o poder de barganha dela? Como que a gente vai garantir que ela vá, de fato, conseguir se incluir nesse sistema? A gente não tem uma resposta ainda para isso. Isso é um ponto crítico, é uma das minhas críticas em relação ao Open Banking, mas foi o remédio que o Banco Central pensou para conseguir, de alguma forma, trazer para perto essas instituições, porque a ideia do Open Banking é ser o mais inclusivo possível. Então, já que você tem as instituições financeiras que o Open Banking consegue, de fato, regulamentar, e e trazer diretrizes sobre essas instituições que não estão debaixo do guarda-chuva dele, como a gente traz para perto? Pelos contratos bilaterais, mas aí surge esse ponto crítico aí de poder de barganha, se essas instituições vão conseguir celebrar de fato esses contratos. Isso aí no horizonte, você acha que vai caminhar, a gente vai conseguir atingir esse planejamento aí dessas datas, ou ainda tem muita questão para ser tratada, e como é um tema muito complexo e estruturalmente mesmo falando é muito complexo, você acha que corre o risco da gente não conseguir atingir esses prazos que foram estabelecidos? Eu acho que o Banco Central tem avançado bastante, tem cumprido certinho o cronograma. Então, ao que tudo indica, a gente vai conseguir chegar ao final de novembro do ano que vem, já com esse planejamento bem encaminhado. Obviamente, vão ter pontos que devem ser
reestruturados e repensados, por exemplo, esses que eu levantei em relação à infraestrutura do consentimento, quem vai pegar, por meio de que interface vai ser feita, mas acho que nada disso impede que o Open Bank vá avançando aos poucos e a gente consiga conciliar os dois. Eu vejo o Banco Central bem propositivo na ideia de cumprir esse cronograma, até porque tem outros projetos que acabam se vinculando a esse. Então tem toda uma agenda a ser seguida. Eu acho que a ideia é de fato você conseguir entregar tudo ela, todos esses projetos dentro do prazo. E só pra gente ter uma noção do que ainda vem por aí, além dessa questão do Open Bank, que você falou que tem alguns projetos, tem a questão dos pagamentos instantâneos, né? O que mais que tem ainda para vir que vai impactar bastante o nosso sistema financeiro? Em relação à inovação, para mim, os três principais projetos, além do Open Banking, você tem o pagamento instantâneo por meio do Pix, que já está correndo, e aí o Pix foi acelerado pela pandemia, mas também tem a questão do sandbox, né? Que é justamente você criar um espaço de experimentalismo dentro do setor em que você flexibiliza algumas normas para que empresas entrantes não sejam sobrecarregadas com a alta regulamentação que existe no setor, justamente para elas conseguirem ter um espaço ali de tempo para se consolidar no mercado e não serem afogadas por uma regulamentação que não faz sentido para elas. Então, o sandbox ele tem prometido bastante. A gente já tem o sandbox da CVM, da SUSEP, e a gente está aguardando do Banco Central, que deve sair em breve também. Isso é muito legal, né? Porque é um estímulo à inovação, né? Porque a regulação, querendo ou não, às vezes acaba. Claro, tem que ter isso, porque é uma questão muito delicada, sistema financeiro e esses dados que trafegam aí, mas você permite que haja uma inovação, mas pelo menos com o mínimo ali de segurança, né? Isso é muito legal. E agora eu fiquei curioso também para saber o seguinte: esses dados que vão trafegar, eles vão trafegar através de algum blockchain, alguma coisa? Como que tá isso? Você sabe? Então, é por meio dessa infraestrutura de API que eu falei. Você tem o estabelecimento de toda uma infraestrutura, os bancos e as instituições financeiras que quiserem participar, elas se submeteram, se cadastraram para estarem incluídas nesse sistema de Open Banking, e aí elas vão se conectar, se plugar com essas APIs. E aí todo o compartilhamento de dados vai se dar por meio disso. Então, você faz um chamamento na API do banco X, ele te responde com as informações daquele consumidor que fez a solicitação. Entendi. E no resto do mundo, como que tá o Open Bank? A gente tem exemplos aí que você acha legal de compartilhar? Tem alguma coisa que deu certo, alguma coisa que deu errado, que a gente não deve seguir? A gente tem, ao redor do mundo, nós seguimos dois modelos em relação ao Open Bank. Teve o Open Bank, que ele foi uma iniciativa do governo, caso do Brasil, caso da Europa e o caso da Austrália. Então, você tem regulamentações sobre, você tem normativas indicando como que vai se dar a padronização da infraestrutura, dos mecanismos, qual o escopo de dados que vai ser compartilhado. E aí você tem também um movimento por parte do mercado. E aí a gente vê isso bastante nos Estados Unidos, em Hong Kong e em Singapura, em que o mercado ele começa a se movimentar, querendo ter esse compartilhamento de informações entre os players, e aí, por conta disso, ele começa a pressionar o governo para o governo soltar pelo menos algum nível de padronização em relação a essa infraestrutura. Então a gente consegue ter uma visibilidade boa, assim, desses dois modelos. É bem diferente as características deles. Em relação a aprendizados, eu acho que um dos pontos que a gente teve foi em relação ao Reino Unido, que foi onde surgiu o Open Bank, eles foram os precursores disso. Só que eles demoraram muito tempo na parte de chegar a um acordo entre os players e o órgão regulador em si, do que ia ser o Open Bank de fato, qual que ia ser o escopo dos dados. Então, toda essa demora que teve em eles chegarem a um acordo nos pontos principais sobre o Open Banking fez com que se demorasse muito até a implementação do mecanismo em si. E aí, quando você teve a implementação, poucas instituições elas estavam preparadas para cumprir todos os requisitos, então quase 50% das instituições não estavam em compliance com a normativa do PSD2 quando ela entrou em vigor.
E aí poucas instituições estavam oferecendo serviços. Acabou que a população não tomou conhecimento desse movimento que estava acontecendo, a mídia parou de fazer cobertura em cima disso, então ficou um movimento meio morto. E aí eles tiveram que trabalhar justamente nesse ponto em relação ao engajamento das pessoas, para criar uma cultura nova de compartilhamento de informações, para as pessoas saberem o que estava acontecendo. Aqui no Brasil, eu vejo que a gente está caminhando bem em relação a isso, porque o Open Bank está super na mídia, a gente consegue acompanhar bem de perto todo o progresso que está sendo feito pelo Banco Central, e até então o mercado e regulador estão se entendendo bem. Então, eu acredito que a gente não vai ter esse problema, mas isso foi um grande aprendizado, assim, olhando para o exterior do que aconteceu em relação à implementação de Open Bank. Legal, e para quem ficou interessado sobre o tema e quer se aventurar aí, às vezes até começar a advogar nessa área, o que você indicaria para essa pessoa para buscar de conhecimento ou de atenção, algum tema específico? Acho que primeiro você tem que ter acompanhar bem de perto, né? Então, tá por dentro de todo esse cronograma. A gente no Instituto Propag, nos canais que a gente tem do site e das redes sociais, a gente sempre tá atualizando o pessoal. Então, quem quiser conteúdo rápido, indicação também de outros conteúdos, a gente tem por lá. E também eu acho que a parte de acompanhar toda a questão de segurança da informação e proteção de dados, porque a LGPD e Open Banking caminham muito lado a lado. Então, você ter um conhecimento sobre a parte de proteção de dados e segurança da informação é um diferencial, principalmente quando você pensa em implementação do Open Bank. E aí, se você quiser atuar nessa área, quando a gente fala em consultoria, é uma expertise necessária. E aí tem uma série de livros, a gente tem um livro, que agora eu vou fazer propaganda aqui, mas a gente tem o livro dos comentários à Lei Geral de Proteção de Dados, que foi coordenado pelo Daniel Becker, pelo Bruno Ferguson, e eu até consegui contribuir com um capítulo também, que é um livro ótimo, tem manual de implementação da LGPD, da Viviane Maldonato, que é ótimo também. São livros que conseguem te dar uma base, assim. Bibliografia sobre Open Banking em si, tem o livro Sistema Financeiro em Movimentos, do Instituto Propag, e regulação de meios de pagamento, do professor Carlos Ragazzo também, que é ótimo. Ótimo. Luiz, e para quem quiser se conectar com você na internet, quais redes sociais que você usa? Podem me procurar pelo LinkedIn, Luísa Leite, e pelo Instagram da Dados Legais também. Estou super à disposição. Legal, Luiz. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Obrigada, Gustavo. Até o próximo episódio, pessoal.